E para o governo, a semana também começou quente. O Congresso Nacional recebeu hoje documentos com a defesa da Advocacia Geral da União pelas chamadas pedaladas fiscais realizadas no ano passado. No dia 21 de outubro, o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, havia dado ao governo um prazo de 45 dias para a apresentação dessa defesa. O Tribunal de Contas da União não aprovou a prática do governo de atrasar repasses para bancos públicos para o pagamento de benefícios sociais. Isso é o que se chama de pedalada, porque o governo empurra o repasse para depois, o que ajuda a maquiar os gastos. Agora, se as contas do governo também forem rejeitadas no Congresso, um pedido de impeachment contra Dilma Rousseff teria fundamento pela prática de crime de responsabilidade. Mas antes de Senado e Câmara, que formam o Congresso, analisarem as contas, a Comissão Mista de Orçamento tem que votar a prestação de contas do governo e essa defesa que foi entregue hoje. Essa comissão tem até 77 dias para elaborar um relatório e só depois é que o processo segue para análise do Congresso. William, muito obrigado pela sua presença com a gente mais uma vez. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite mais uma vez. William, a gente, antes de conversar um pouquinho mais aqui sobre as consequências dessas pedaladas, tenta explicar para a gente o que são, de fato, as pedaladas fiscais que o governo Dilma é acusado de ter realizado no ano passado. Bom, pedalada fiscal, que é o termo que está sendo utilizado de forma mais popular, consiste no repasse que instituições do governo, tal como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, fizeram para o governo para poder honrar com os pagamentos das contribuições sociais, como, por exemplo, Bolsa Família, Seguro-Desemprego, entre outras. O que acontece é que na Lei de Responsabilidade Fiscal indica que as pedaladas fiscais, no caso, esse repasse não é autorizado pela instituição e pela lei da responsabilidade, onde o governo ele tem que trabalhar as receitas dele e ser responsável perante os seus gastos e as receitas, não utilizando verba de outras instituições para esse fim. E aí o problema é que essas instituições, então, emprestaram o dinheiro para o governo para poder não deixar o Bolsa Família e outros programas desatendidos. E o governo deveria ter devolvido esse dinheiro, o que não ocorreu. Então, o governo ficou no final do ano com uma conta como se fosse azul, mas na verdade estava com débito. E nesse ano o processo parece que está se repetindo. Acontece que vem ao longo dos meses acontecendo isso daí, né? Isso causa uma discussão de que, primeiro, lei tem que ser cumprida, é indiscutível, é uma questão tácita, né? Se a lei de responsabilidade fiscal indica que tem que obedecer às regras, isso tem que ser posto. Isso vem sido feito, tanto que a defesa do governo é que isso não aconteceu somente agora no governo Dilma. Aconteceu também no governo Lula e também no governo Fernando Henrique também. Então, estas são as argumentações. O que não é adequado, né? Justificar o meu erro com base no erro de outras pessoas também. Mas uma coisa que tem que ser discutida também é, primeiro, volto a falar, lei tem que ser obedecida e tem que ser seguida. Mas isso não impede que comece a se pensar a situação da modernização da lei, talvez, né? Porque estamos chegando num ponto no qual o governo ele teve uma retração econômica, diminuiu a receita do governo. Enquanto isso, os bancos públicos tiveram lucros em algumas situações. E aí vem a discussão, o lucro de uma instituição pública, banco, Petrobras ou qualquer outra, ele tem qual finalidade? Obviamente, a finalidade de fazer a manutenção de todo o aparato da estatal, trabalhar a questão de reinvestimento e outras coisas. Mas o lucro excedente, ele poderia ser utilizado, de que forma ele retorna à população? Né? Obviamente já tem todo um budget pensado, já tem toda uma programação analisada, mas em casos extremos como esse, porque uma das defesas, ao que algumas linhas colocam, é que se não tivesse feito essas chamadas pedaladas, esses repasses, a crise poderia ter se instaurado antes, né? Então vai se discutir, é possível ou não é? Primeiro que não é, porque a lei determina que não seja. Porque hoje a lei não é, mas precisa há uma ser abertura para analisado. discutir uma flexibilização, uma mudança nessa lei. Exato.